Hoje eu trago um livro sensacional, um clássico da literatura mundial. Esse livro, gente, eu estava até resistente para lê-lo, porque ele tá bem detonadinho, sabe? Ele é um daqueles livros que você guarda com todo carinho e, lógico, precisa, nesse caso, eu preciso fazer um restauro nele. Eu estou falando dessa obra, Raízes. Esse livro, gente, ele conta a saga de uma família, mas ele tem um final surpreendente. Na verdade, ele é a história do próprio autor. Olha só que bacana, uma grande sacada, né, leitor? Conta a história de um escravo que nem sempre foi escravo. E esse escravo se chamava Kunta Kinte. Ele vivia na África, muito feliz com a sua família, com a sua tribo. A tribo, leitor, tinha vários costumes. E um dos costumes era os jovens adolescentes, para passar para a vida adulta, tinha que passar por um ritual. E nesse ritual eles ficavam algum tempo longe da sua tribo. E nesse tempo que ele ficou estudando lá com alguns orientadores, digamos assim, ele recebeu algumas orientações para ficar longe do homem branco, nunca ficar sozinho, e quando visse algum vestígio de que havia homem branco por perto, eles ficassem unidos e o mais longe possível. Infelizmente, leitor, como ele era jovem, ele não se atentou para esse conselho. Um dia, infelizmente, a avó pediu para ele pegar um tronco para fazer um tambor e dar de presente para sua irmãzinha. Neste dia, leitor, ele ficou desatento e ele foi para a floresta sozinho. Lá na floresta, infelizmente, ele foi capturado pelos homens brancos, caçadores de escravos, e alguns negros também, alma cebosa, né? Porque infelizmente sempre tem, né, gente? Até não tem como, sempre tem aqueles alma cebosa que infelizmente traem a sua própria raça. E aí ele foi capturado e levado no navio negreiro. Esse navio, claro, todos nós sabemos, né, ou pelo menos uma grande maioria já sabe, que era um sofrimento horrível. E muitos dessas pessoas, infelizmente, não chegaram ao destino e morreram. Havia muitos maus tratos, a começar, né, gente, porque eles eram tidos como mercadoria. Imagina só que triste, que coisa mais horrível. E esse guerreiro, Kunta Kinte, ele era muito valente, muito corajoso, muito determinado, e ele jamais aceitava a sua condição de escravo, a sua condição de mercadoria. Ele jamais aceitava isso. Ele ficava gritando. Então, gente, imagina, né? Sofreu demais o coitado do Kunta Kinte. E como ele era muito forte, ele passou por toda essa provação de estar no navio negreiro, e ele conseguiu chegar na América. Ele foi para a América, a cidade de Anápolis, com os outros sobreviventes, e foi vendido para um determinado senhor de escravo, uma fazenda, e foi trabalhar na lavoura. Lá na lavoura, ele tinha na cabeça, ele queria voltar para a sua tribo, ele era livre. Na história toda, ele jamais aceitou a sua condição de escravo. Por isso ele sofreu muitos abusos, ele foi muito surrado. Então ele tinha na cabeça, leitor, que ele queria fugir a qualquer preço. E ele realmente tentou várias vezes fugir. Infelizmente ele sempre era capturado. E numa dessas de ser capturado, ele foi capturado, leitor, por caçadores de escravos, que eram pessoas totalmente psicopatas, vamos dizer assim, maldosas, cruéis, enfim. E o seu pé foi cortado para que ele não fugisse. Mesmo assim, ele tentou várias vezes, mas já com a dificuldade do seu pé, de não ter o pé, ele não teve êxito. Mas nem tudo na vida de Kunta Kinte foi infeliz. Ele também foi feliz, claro que em poucos momentos, porque na condição de escravo praticamente você ser feliz. Mas tem lá a vida, ela tem lá seus momentos felizes. E ele teve uma filha, ele encontrou o amor da sua vida, e ele se casou com essa mulher. Ela era cozinheira lá do feitor. Ele se casou com ela e teve uma filha e colocou o nome de Kiss, que significa a que fica, porque a esposa dele já havia no passado tido uma história muito triste. Ele não era o primeiro amor da vida dela. Então ela já tinha uma história triste. Ela havia se casado antes
E o seu marido, ele fugiu. Infelizmente, ele foi capturado e foi enforcado. E suas 2 filhas foram vendidas para outros senhores. Então, ela tinha muito medo, leitor, que isso viesse a acontecer novamente com o seu novo esposo. E ela falou para ele que ela não queria que ele fugisse mais, que eles ficassem juntos, para que não acontecesse, a história não se repetisse. Mas infelizmente, leitor, como estava, ela até pediu para que ele prometesse e tal, mas infelizmente, leitor, não foi possível, porque ele tinha aquela alma de liberdade, então de qualquer jeito ele queria ser solto. E ele teve várias tentativas, não conseguiu, e ele deu um tempo. Então ele parou de fugir por um tempo, também não conseguia por causa do pé, né? E devido à filha, aí teve a filha, tal, colocou o nome de Kiss, uma jovem muito inteligente, uma jovem muito bonita, muito linda a moça. Mas infelizmente, leitor, como todo jovem, a moça também tinha lá os seus momentos de desatento. E um dia, sim, leitor, eu já esqueci. A filha da patroa, da senhora da fazenda, a senhora da fazenda tinha uma filha e essa filha, entre aspas, se tornou amiga da Kiss. Só que assim, né, gente, quando você é criança, você é amigo, você é inocente, você é geralmente do bem, enfim. Mas a moça cresceu, foi para uma outra cidade, estudar, não sei o quê, e aí viveu um outro momento. Não, peraí, a moça, na verdade, olha eu falando besteira, não é isso não, lembrei, deixa eu voltar aqui. Essa amiga da Kiss, leitor, ela não era filha do patrão, do patrão do senhor da fazenda. Assim, olha só, o senhor da fazenda tinha um irmão e a mulher dele era muito linda e a mulher dele fazia o quê? Traía ele com o irmão dele. Então, o outro fazendeiro, o outro senhor de uma outra fazenda, vinha em alguns dias sempre para visitar o irmão, mas na verdade ele visitava era a cunhada. E essa cunhada engravidou e teve uma filha que era da idade da Kiss. E quando elas eram crianças, sim, elas eram amigas, tal, aquela coisa de criança que todo mundo já sabe. Acontece, leitor, que essa jovem foi passar alguns tempo na casa do seu tio, que na verdade era pai, mas ninguém sabia, entre só os escravos, né, naquela falação toda, todo mundo comentava, mas, né, comentava a boca pequena, né, gente, porque se o patrão descobrisse, aí era um horror. Mas, e o patrão também, gente, o senhor lá da fazenda, ele se fazia, no meu ponto de vista, eu acho que ele se fazia de desentendido, porque todo mundo sabe quando tá levando um gás, né, gente? Enfim. E ele, aí foi passando, o tempo passou, a moça cresceu, e a moça foi-se embora. E quando ela voltou, a criança foi-se embora por um tempo, ficou um tempo fora. Quando ela voltou, ela já era uma jovem adulta, a Kiss também, e a Kiss sempre falava para a mãe dela, ai mãe, essa moça, ela é minha amiga tá voltando, e a mãe dela avisando, Kiss, branco não é nosso amigo. Sinceramente não é mesmo, né, gente? Desde quando, naquela época, o branco era amigo do negro. Era, quer dizer, raridade. Enfim, elas não eram. Aí a mãe dela sempre avisando, não confia nela, filha, não confia. O branco nunca é amigo de um escravo, nunca é amigo. Enfim, mas a moça confiava, gente. Só que a outra branca, ela voltou diferente, claro, porque ela era criança. E depois, leitor, ela se tornou adulta. Então, o adulto, ele pensa diferente de uma criança. Aí ela voltou, deixa eu colocar o livro aqui, gente, porque fica mais fácil falar assim o livro. Ela voltou e aparentemente elas eram amigas. Quando elas eram crianças, a moça, a amiga da Kiss, ensinou ela a ler. Mas naquele tempo você não podia demonstrar que o escravo lia, porque estava contra as regras do senhor da fazenda. Ele até era um senhor bom, sabe? Não gostava de surrar os escravos. Ele, entre aspas, ele era um senhor bom. Mas se fugisse a regra, aí sim seria castigado. E o que aconteceu, leitor? A moça, amiga lá da Kiss, ela fez o que? Ela contou um segredo. Ela gostava de um rapaz em um determinado lugar e ela contou para Kiss. E aí a Kiss pediu para Kiss guardar esse segredo. Em contrapartida, ela também guardaria que a Kiss sabia ler. E aí as duas fizeram esse pacto. E aí guardaram, né, esse segredo da jovem. O problema, leitor, que um dia a Kiss estava lendo a Bíblia, que a amiguinha pediu para ela ler, e o pai da jovem entrou no quarto e viu a Kiss lendo. Mas aí elas deram o seu jeito lá, sabe como que é jovem, né? Jovem esperto. Deu o seu jeito lá e enganou o senhor. O que aconteceu? O senhor da fazenda lá, o pai
da jovem branca deixou passar e ficou tudo por isso mesmo. Acontece, leitor, que a Kiss era uma garota jovem, né? E também desatenta. Jovem sabe como que é, né, gente? Jovem é desatento. A gente que já tem uma certa idade, às vezes é desatento, faz um monte de besteira, imagina a jovem. E aí a jovem, a Kiss, ela gostava de um rapazinho. E esse rapazinho, o Noah, ele queria muito fugir. Ele tinha o espírito de liberdade igual o pai da Kiss. Aí ele bolou um plano lá para fugir e o que aconteceu? A Kiss o ajudou. Ela forjou um passe para que ele pudesse sair da fazenda e ele pegou esse passe e foi embora. Passaram-se, porque assim, se passasse 2 semanas e um escravo não fosse capturado, ele seria livre. Aí passaram 1 semana, 2 semanas, todo mundo ficou feliz. Ai, que bom que o Noah não foi capturado, ele não vai voltar para ser escravo, enfim. E passou. Só, leitor, que não passou. O coitadinho do Noah foi capturado. E aí ele foi surrado e foi vendido para um outro feitor. Acontece, leitor, que infelizmente, de tanto apanhar, o coitadinho teve que confessar quem foi que forjou o passe para ele. E aí a Kiss foi descoberta, que o seu grande segredo foi descoberto, nem tanto pela a suposta amiga, né? Porque na verdade não era amiga e vocês vão ver logo mais que não era amiga. E aí, então, leitor, o que aconteceu? A Kiss, como ela infringiu a regra do feitor, não, como ela infringiu a regra do seu dono, do seu senhor, ela foi vendida. Ai, que horror, gente, essa parte é muito triste no livro. A coitadinha foi vendida. Ai, gente, uma jovenzinha linda, maravilhosa, vendida por um velho. Ai, credo, é bem desagradável. Mas mesmo que não fosse velho, né, gente? Porque, nossa, enfim, ela foi vendida por um outro fazendeiro, e a fazenda era muito longe uma da outra, e também os escravos não podiam estar visitando, né? E ela foi vendida, sua mãe ficou muito triste. Por quê, leitor? Porque a história se repetiu. Infelizmente, novamente a história se repetiu. E aí a coitada da mãe dela ficou muito triste, lógico, né, gente, que não ficaria. E a filha foi vendida e foi embora. E eles passaram, gente, 19 anos sem se ver. Aí a Kiss teve uma filha e o pai dela e a mãe dela vivendo lá na fazenda. E a Kiss teve um filho, na verdade, filha não. A Kiss teve um filho e esse filho dela, gente, também jovem. E ele era muito assim. Aí a Kiss ficou esperta. Lógico, né? A vida vai deixando você esperto, vai ficando mais ligeiro. Aí a Kiss ficou esperta. Infelizmente, quando ela chegou na fazenda, leitor, ela teve que. Ela era escrava, então, infelizmente, ela teve que fazer os gostos do senhor. E ela acabou engravidando. E esse rapazinho que nasceu era o filho do senhor lá da fazenda. E ele era muito bom com galos, ele tinha um talento imensurável, ele tinha um talento natural de treinar galos para briga. E com isso, o senhor da fazenda ganhava muito dinheiro através dele. Mas até que ele não era tão ruim, ele dividia uma certa quantia lá com o jovem e os dois fizeram parceria. Nessa fazenda tinha um escravo que era o antigo treinador de galo. Mas ele ficou muito velho e aí o fazendeiro trocou ele pelo jovem, que era muito mais inovador, muito mais talentoso. E o senhor lá se aposentou, entre aspas, né, gente? Não existia aposentadoria. Isso são termos novos aqui no nosso tempo contemporâneo que eu venho trazendo para cá. Mas não existia isso. Ele parou de trabalhar com os galos. E o jovem começou com o seu pai, que ele não sabia que era pai, o fazendeiro, a sair viajar muito para poder fazer as brigas de galo. E ele ficou muito famoso em todo o condado. Ficou muito famoso e ele ficou muito feliz, ele era muito conhecido. Mas ele, coitado, na cabeça dele, gente, ele achava que o senhor gostava dele, que era amigo dele, mas não era. Esqueci de contar uma coisinha. Lá atrás, o pai da Kiss, ele, o Kunta Kinte, ele não deixou morrer os seus costumes. Ele contou a história da sua tribo para sua filha. Ele trouxe algumas palavras para sua filha. Ah, gente, também, olha só que legal. O Kunta Kinte, apesar, lembra que eu falei para vocês que tinha muitas coisas desagradáveis que aconteceu na vida dele e tudo, mas também aconteceram algumas coisas muito boas, como sempre na nossa vida. Quando ele foi trazido para a África, ele ficou aos cuidados de um senhor, de um escravo que tocava violino, muito talentoso e muito bondoso. Então ele ficou, esses dois, eles ficaram muito amigos até a morte desse escravo.
E a morte do escravo também, leitor, tem uma parte muito comovente, muito emocionante. O escravo, ele tocava para todo mundo e fazia todo mundo feliz, mas ele jamais havia tocado para si mesmo. E no dia da sua morte, ele toca uma música para ele mesmo, e ele morre ao som do seu violino. Olha só, bem interessante, né, gente? Bem emocionante também. E esses dois ficaram amigos, enfim, voltando já para a história da Kiss, a Kiss morando em outra cidade, já tinha seu filho jovenzinho e tal. E o patrão dela parou de procurá-la porque ele não se interessava por mulheres que tinham filhos. Então, a partir do momento que ela ficou grávida, teve o filho, nunca mais ele a procurou, deixou ela em paz. E ele gostava de mocinhas, de jovens, né? Então, ela para ele já era uma mulher velha. O que acontece? Esse jovem se tornou, né, o melhor, ele se tornou, leitor, o melhor treinador de galos do condado, e por isso o patrão dele, que na verdade, o dono dele, que na verdade era pai, se tornou, entre aspas, pareciam muito amigos. O que acontece? A mãe dele sempre falava, aqui sempre fala, filho, não confia nesse homem, não confia nesse homem, ele não é seu amigo, branco nunca é nosso amigo, enfim. Mas jovem, né, leitor, sabe como que é, confiava. E ele até gostava do feitor, porque aparentemente era bom para ele. Ele fazia muitas viagens e tal. Ele ficou no lugar do outro treinador e eles foram vivendo a sua vida muito boa, muito tranquila, todos na fazenda, aparentemente felizes. Mas acontece, leitor, que na Inglaterra os negros já eram livres e a Inglaterra avançou para os Estados Unidos também com o intento de libertar outros negros da escravidão. Aconteceu o quê? Que no norte os escravos tinham uma vida melhor do que no sul e no resto do país. E a maioria dos escravos estavam fugindo para lá, porque eles estavam conseguindo a sua liberdade através da Inglaterra, que não tinha mais interesse em ter negros como escravos. Muito pelo contrário, os negros já estavam, eles tinham interesse de já entrar, eles estavam interessados no comércio, no mercado, e fazer dessas pessoas operários, então não tinha mais interesse. E aí começou todo um levante, toda uma situação bastante complicada e perigosa, porque por um lado tinha muitos brancos que eram a favor que os negros continuassem sendo escravos, e por outro tinha os brancos que não tinham mais interesse, que as pessoas de navio negreiro, e aí começou toda levantes contra os navios negreiros, continuou muito boicotes, enfim, e começou toda essa situação em toda a América. O rapaz, lá no norte teve já pelo país começou alguns negros matarem todos os brancos, e começou os levantes, muitos conflitos, enfim. Na fazenda, os negros começaram a ficar com muito medo, porque esse levante de matar brancos, todo mundo, não só os negros, todo mundo começou a ficar com medo, porque os patrões começaram a achar que os seus escravos iriam matá-los também. E começou uma caça aos negros, e os negros matando muitos brancos, senhores, senhora, a família toda, enfim. O que aconteceu? A mãe, a Kiss, a mãe do jovem treinador de galo, já avisou, gente, tá acontecendo essa situação, tem um rapaz que tá fugido, então nós vamos ficar atentos, porque provavelmente o senhor vai vir aqui, vai nos castigar, é melhor a gente ir embora. Aí, não vamos embora porque a gente não tem pra onde ir, e ele é meu amigo. Isso pensando no rapaz. E ficaram, gente. O que aconteceu? Num belo dia, a esposa ficou louca. A esposa lá do fazendeiro ficou doida e começou a ameaçar todo mundo, achando que os seus negros iam matá-la, que não sei o que, e fez a cabeça do seu marido. O marido pegou uma espingarda e foi lá na senzala. Foi lá na cabana, ameaçou toda a família, e a partir daí, leitor, o rapaz, o nego galo, percebeu que o patrão não era seu amigo, jamais seria seu amigo. Então ele começou, gente, a bolar uma forma de poder sair da fazenda e ter o seu próprio sustento, suas próprias terras. Mas, como eles não tinham dinheiro, e cada liberdade, como havia dito um outro treinador de galo, falou, olha, eu comprei a minha liberdade. Para você comprar a sua liberdade, custa $2.000. Mas porque você é famoso, então você custa mais caro do que um negro comum.
E também tem o valor das crianças. Aí ele começou a fazer as contas da esposa, da mãe, dos 2 filhos, para que eles pudessem sair dessa fazenda e ter sua própria vida. Passando-se os dias, conta ele trabalhando e tal, mas eles tinham muitos gastos. Então ele percebeu que ele tinha que parar com os gastos, leitor, porque como você vai juntar dinheiro fazendo muitos gastos? Ele começou a pensar nisso. Um belo dia tá ele lá com a sua esposa, que não sei o que, bate na porta. Quem era? Era um jovem branco. Aí bateu na porta, desesperado. Ele abriu a porta, o branco entrou correndo lá, o rapazinho. O que você quer? O nome dele era George. O que você quer, George? Não, peraí, ele não se conhecia ainda, né? Peraí. Então, aí abriu a porta lá, o rapaz entrou correndo desesperado. O que tá acontecendo com você? Olha, eu sou do sul, lá no sul tá tendo vários levantes e eu sou um negro, não, eu sou um branco pobre, eu não tenho comida, eu tô morrendo de fome, vocês podem me dar um prato de comida? Aí o rapaz, o nego galho, ele era muito bom, tudo bem, então vamos dar um prato de comida pra ele, né? Deu um prato de comida, mas eu também, a minha esposa também tá lá fora, também tá morrendo de fome. Será que vocês podem? Eu posso chamá-la para que ela entre e possa comer comigo? Aí o rapaz, não, pode chamar sim, porque eles eram pessoas boas. Então chamaram os dois, a esposa e o rapaz, a comer e tal. E a partir desse dia ficaram amigos. Que bom, né, gente? Porque, fazendo um adendo, tem gente que vem para nossa vida, leitor, que é uma bênção, que é uma maravilha. Tem gente que só vem para nos ajudar, para agregar. Enfim, tem gente incrível nesse mundo. E também tem aquelas almas cebosas. Mas nesse caso aqui, leitor, nós estamos falando de pessoas incríveis. E esse rapazinho ficou com ele lá, trabalhando e tal, não sei o quê. Só que ele era um branco pobre. Mas ele era branco. Aí o que o dono lá da fazenda fez? Você vai ser feitor. Você vai ter que trabalhar mandando lá nos escravos. Ele falou, mas eu nunca fui feitor, eu não sei o que o feitor faz. Muito simples, você manda neles, bate neles se eles não trabalharem direito, enfim. E ele não queria, gente, porque ele nunca tinha sido feitor na vida, ele não queria, na verdade ele também não queria bater nos seus amigos. E o amigo dele falou, o nego galo, ele era muito inteligente. Ele falou, gente, não vou fazer isso. Você vai fazer exatamente o que o feitor, que o dono da fazenda, o nosso dono disse. Porque você mandando na gente, você batendo você, vai ser mais ameno, mais tranquilo. Você não vai maltratar a gente como um outro feitor faria. Então, Leito, aí o que aconteceu? Ele aceitou. Nesse caso, então eu aceito. E é a melhor opção, né, gente? Porque ele sendo amigo, ele não ia ser aquela pessoa maligna que é os feitores. E aí foi, gente, o que aconteceu? Ele acabou se tornando lá o feitor da fazenda, e ele, claro, ele não era uma pessoa ruim. Quando os patrões estavam perto, o pessoal, os brancos estavam perto, principalmente aquele povo maligno, do mal, né, que gosta de maldade, aí sim, ele dava lá umas chicotadinhas assim mais fortinhas pra dar uma disfarçada, porque também senão ele ia apanhar, né, gente? Senão ele seria expulso, poderia ser até enforcado como amante de negros. Aí o que aconteceu, leitor? Ele acabou sendo lá amigo do pessoal, ficou vivendo e tal. E um dia começou. Gente, ninguém tinha. Vocês imaginam, ninguém tinha sossego. Tudo bem, tava um tempo de paz, ok? Daqui a pouco começava outro levante. E começou um outro levante. E essas pessoas que estavam matando os brancos, todos eles foram capturados e foram mortos. E teve um desses que fugiu e foi aparecer lá na fazenda, onde estava morando a Kiss, com sua família, o seu filho, o treinador de galos, enfim, apareceu lá. E o rapaz, gente, ele achou o morto e acabou escondendo o corpo, porque, imagina, escondeu também a arma. Escondeu bem escondidinho, de boa, ficou tudo muito tranquilo. Aí, gente, passou o tempo de novo, o tempo sempre passa rápido, né? Foi passando, ele se tornou um homem e ele se apaixonou por uma jovem. Antes disso, né? O tempo passou, ele se apaixonou por uma jovem e tal, a moça gostava muito dele e tal, não sei o quê. Aí os dois se casaram e não foram felizes para sempre na fazenda, porque é escravo, né, gente? Mas eles foram felizes assim, porque eles se amavam muito. E aí os dois vivendo lá na fazenda, aqui ficou velhinha, teve as crianças e tal. Tô falando besteira. Aí ele se casou, tinha lá sua família e tal, né? Vivendo ele e o amigo dele, o branco. O branco tentou, a esposa dele engravidou, mas infelizmente perdeu o filho, não deu certo, ficou sem filhos. E eles vivendo nessa fazenda, gente, o que aconteceu? O que não deveria acontecer. O patrão dele, leitor, acabou sendo levado às ruínas, porque ele também não era um homem tão mau, e também essa questão da Inglaterra não querer mais navio negreiros, boicotes, o norte com muitos escravos, não mais, o norte com muitos homens livres, as pessoas começando a trabalhar como assalariado, toda essa mudança no país, fizeram com que o patrão do nego galo fosse a ruína.
E ele acabou, gente, tendo que vender a fazenda. Ele vendeu a fazenda, tá? E ele, gente, ele foi embora. Ele teve que sair de lá. Mas aí ele não podia levar os negros, porque ele não tinha dinheiro. E ele também foi enganado, gente. Ai, essa parte é bem desagradável. Eu não falei pra vocês que tinha um político metido na história, né? Aí como sempre tem, né, gente? Tinha lá um senador. Aí aquele senador, gente, era uma tranqueira. Senador, gente, era... Olha só, o senador era uma tranqueira, gente. É de se esperar também, né, leitor? O senador enganou eles. Enganou, na verdade, eles não. O senador enganou o dono da fazenda, deu uma merreca lá pra ele, em torno de $5.000, e pediu para que ele saísse e deixasse os escravos. Aí foi embora, deixou os escravos, tinha uma dívida de $200 mil. E esse, o ex-dono falou que estava perdoado e que os negros ficassem trabalhando e uma parte da terra seria deles, porque eles já não seriam mais escravos, eles seriam livres da parte dele. E ele foi embora com a sua esposa. Acontece, leitor, que o novo dono, que agora era o senador, porque ele teve vários donos. Primeiro foi lá o irmão atrás, quando a Kiss foi vendida, foi o marido dela, que era o patrão dele. Só que ele também teve vários problemas, ele não conseguia mais manter a fazenda, ele acabou vendendo ele era ruim esse aí, viu, gente? Esse dono era ruim. Aí ele acabou vendendo para esse outro senhor que era bom, o dono da fazenda, ele era bom. E até que os brancos ficou vivendo lá, só que ele foi enganado, gente, e ele não tinha mais dinheiro para manter a fazenda. Então ele vendeu a fazenda para o senador, e o senador era ruim. E enganou ele. E ficou com a dívida de $200 mil para que eles pagassem, se eles quisessem sair da terra. Eles poderiam até sair da terra, serem livres, desde quando eles pagassem os $200 mil. Claro, né, gente? Eles não tinham os $200 mil. O que aconteceu? Tiveram que ficar trabalhando na terra, gente. Então, até pagar a sua dívida, poder ir embora. E o pai dele, nesse tempo... Ah, sim. Aí o que aconteceu? Aí teve o Kiss, né? Que ela teve... A vovó Kiss, teve o filho. E o Nego Galo, ele teve que fazer o acordo, gente. Ah, não. Aí a fazenda foi vendida para esse... E eles fizeram um acordo. Falaram, olha, tem um rapaz aí que é o Nego Galo, que ele é muito famoso. Se ele for para a Inglaterra treinar os meus galos, ficar algum tempo lá, eu perdoo a dívida e ninguém precisa ir embora. Aí ele foi para a Inglaterra para ficar um tempo e a família dele ficou lá na fazenda. Quando ele voltou, gente, ele já era um senhor. E os filhos dele já tinham crescido, estava sofrendo, enfim. E o filho dele, o que aconteceu? O filho dele era um ferreiro maravilhoso. E aí ele se tornou ferreiro, tal, não sei o quê, e ficou lá morando todo mundo. Só que o que eles fizeram? O senador fez, gente, ele não deixou o pai morar com os filhos. Só que o Nego Galo voltou da Inglaterra e ele era um homem livre, porque na Inglaterra não tinha escravos. Ele voltou, era um homem livre, só que ele não tinha dinheiro para comprar a sua família. E ele não pôde ficar no condado, ele teve que sair de Nápoles e ir embora novamente. Ele foi embora e ficou seu filho lá. Esse filho, ele tinha amigo com esse rapaz branco, né? Como eu disse, ele chegou lá pedindo comida, ficou amigo e tal. E aí, gente, eles bolaram um plano. O senador era o dono agora da fazenda, um dono muito ruim, cruel, enfim. E tinha como feitor, gente, uma pessoa pior ainda. Era um homem lá que tinha um armazém e era horrível. Detestava os negros, não gostava e era muito mal. E o xerife da cidade era Deus me livre, um outro também que se fazia de bonzinho, mas de bonzinho não tinha nada. E aí, gente, esse povo se juntou e aí eles montaram, sabe aqueles a Ku Klux Klan, que caçavam negros, matavam as pessoas dos Estados Unidos, e eles colocavam máscara e ficava queimando toda a plantação dos negros, para que eles não tivessem o que comer. Olha que povo mal, né, gente? Povo horrível. E ficava fazendo essas coisas, queimando todas as suas cabanas, matando seus animais, fazendo maldade e surrando os negros com chicote. Da mesma forma como se eles fossem ainda os antigos escravos. Na verdade, eles continuavam escravos, né, gente? Então, o que eles fizeram? Eles ficaram pensando de uma forma de se libertarem e irem para o norte. Um belo dia, já desesperado, aconteceu um levante lá e o ferreiro foi cruelmente surrado, amarrado a um tronco e foi surrado. E aí ele ficou com muito ódio, foi lá onde ele tinha escondido a arma e falou, nunca mais eu vou levar uma surra, nunca mais eu vou ser surrado por um branco. Passando esse tempo, gente, ele fez
essa promessa para si mesmo. E quando alguém bateu na porta, aí ele falou: aproxime-se, mas venha devagar, porque senão eu atiro. Quando eles abriram a porta, qual foi a surpresa maravilhosa? O seu pai entrou, o Nego Gato. Mas agora ele era um homem livre e, melhor ainda, ele era um homem que tinha posses, ele tinha dinheiro. E ele veio, gente, para resgatar toda a sua família. Aí ele entrou, ficou todo mundo feliz, claro, né? Todo mundo ficou maravilhosamente feliz. E o que eles fizeram? Eles boraram. Eles falaram: agora sim, nós vamos fugir, nós estamos com dinheiro. Aí o pai dele, que era muito inteligente, falou: não, gente, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos enfrentar os brancos, nós não vamos lutar com eles, com as armas. Nós vamos, na verdade, sim, nós vamos lutar com eles, mas com as armas que nós temos. Nós vamos lutar a inteligência. Nós vamos peitar, nós vamos bolar um plano e nós vamos fazer com eles da mesma forma que eles fazem com a gente. Nós vamos fazer tudo o que eles quiserem. Você vai continuar sendo feitor mesmo, e nós vamos bolar um plano. Ai, gente, o plano foi mirabolante. O plano, gente, foi sensacional. O plano, gente, olha, incrível. Então, assim, eles bolaram um plano assim que até eu mesma pensei assim: nossa, como pode? Pessoa inteligente é outra coisa, né, gente? E eles bolaram um plano maravilhoso. E o senador safado foi enganado pelo rapaz branco. E ele ficava pensando: você acha? Eu não confio nesses negros. E eu não confio naquele branco. Porque aquele branco tá lá trabalhando, mas é melhor a gente ficar de olho. Porque assim, quando tá tudo muito bem, nessa parte ele tem até verdade, né, gente? Tem a razão. Quando tá tudo muito bem, muito quieto, aí tem coisa. E tinha mesmo, gente. Tinha uma coisana enorme. Enfim, bolaram um plano lá e tal. E ele conseguiu, sim, com a sua inteligência, planejamento, ele conseguiu, pensou bastante sobre o assunto, fizeram tudo direitinho e ele conseguiu tirar sua família de lá. E eles foram felizes, morar. Ai, gente, tá tudo dando spoiler, né? Mas enfim, não tô contando todo o livro, não, contando uma boa parte. E ele conseguiu, gente, não a liberdade do avô, que infelizmente o Kunta Kinte lá atrás morreu querendo a liberdade para sua gente. Mas o neto dele, o neto não, bisneto, porque né, a Kisa era a filha dele. Ah, sim, o neto dele conseguiu sim a liberdade para toda a sua família e saiu da fazenda de uma forma maravilhosa, que eu não vou contar para vocês. É só lendo o livro, gente. Leia essa obra maravilhosa que vocês não vão se arrepender. É sensacional. É um daqueles livros que a gente não pode deixar de ler. Aliás, gente, eu estou até pensando em relê-lo. E aí, quem sabe eu trago uma outra resenha com um novo olhar, uma nova visão. É isso, gente. Esse livro incrível que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo livro. Tchau, tchau e fiquem com Deus.